Silêncio. Um clique quase imperceptível. Mas ele ouvia. Era o som do sistema interno falhando, um loop interminável de frustração e decisões catastróficas que não conseguia explicar. Você já sentiu isso? Aquele bug que te puxa de volta aos mesmos vícios, aos mesmos relacionamentos tóxicos, aos mesmos padrões de autossabotagem? Isso não é coincidência. Isso é código. Estamos falando de arquétipos inconsciente. S. Estruturas psíquicas primordiais, modelos universais de pensamento e comportamento gravados na psique humana, rodando em background, ditando seu script sem você perceber. Ele, como tantos, estava preso na repetição de um script arcaico. 95% das nossas decisões diárias são regidas por impulsos inconscientes. S. Seu destino está sendo moldado por um software que você sequer instalou. Como os arquétipos inconscientes. S afetam minha vida hoje? Eles são o firmware da sua realidade, executando comandos que, se não identificados, travam seu sistema em um ciclo de erros. Se esta verdade ressoa em seu silêncio, sinalize. A falha se intensificava. Aquela angústia inexplicável, aquele desespero súbito, a raiva que explodia do nada. Era o sistema alertando, sobrecarga. O que é o inconsciente? Coletivo e como ele funciona? Imagine uma gigantesca rede neural compartilhada por toda a humanidade, um banco de dados de experiências e símbolos acumulados ao longo de milênios. É o inconsciente. Coletivo, a fonte desses arquétipos. Quando você ignora esses padrões inconscientes. S repetitivos. Quando tenta mascará-los com defesas racionais, a pressão aumenta. Ele sentia a memória ancestral gritando. Por que repetimos os mesmos erros na história coletiva? Por que o trauma? Não processado, as sombras não integradas de uma geração ou de uma cultura, são passadas como um vírus em um sistema. 5 milênios de história humana provam que, sem a conscientização, os mesmos dramas arquetípicos se repetem, incansavelmente. As guerras, as paixões destrutivas, as traições, são apenas manifestações macro de um software que insiste em rodar. O sistema não aguentou. As defesas racionais, os mecanismos de coping, tudo falhou. O sistema entrou em pane total. Crise de ansiedade. Ataque de pânico. Depressão profunda. Você sente que a realidade se desfez, que o mundo parou de fazer sentido? É o momento em que a máscara cai e a verdade crua do inconsciente emerge. O que antes era uma influência sutil, agora é um comando direto e inescapável. Como saber se estou sendo influenciado por padrões arquetípicos? Observe a urgência inexplicável, a atração fatal por algo que você sabe que te prejudica, o medo irracional que te paralisa. Esses são os arquétipos em nossa história interna exigindo atenção, derrubando seus firewalls. A mente colapsou, não por fraqueza, mas por excesso de negação. Seu hardware não suportou mais o software oculto. A interface racional foi derrubada, revelando o abismo do significado dos arquétipos ocultos. S. A maioria vai correr. Se você escolhe ficar e decifrar esse abismo, torne isso oficial.
você é forçado a um modo de segurança. Isolamento. Silêncio é quando o sistema, em vez de desligar, tenta uma autodiagnose. Não há mais distrações. A luta externa cessa, e a guerra interna começa. Neste estado vulnerável, sem as defesas habituais, é possível começar a enxergar como arquétipos moldam o destino. É a chance de observar a influência do inconsciente coletivo sem a interferência do ego. Você começa a ver os padrões. Aquela figura do pai ausente, o herói não reconhecido, a sombra que o perseguia. Não eram apenas memórias, eram programas em execução, scripts que ditavam suas reações ao mundo. Cerca de 80% da população vive a vida inteira sem nunca acessar esse modo de segurança, perpetuando o ciclo. O colapso não foi o fim, mas o início do reboot. Você não pode simplesmente apagar os arquétipos, eles são parte inerente do hardware humano. Mas pode atualizá-los, reescrever as subrotinas. Compreender o mecanismo do arquétipo não significa se render a ele, mas ganhar a liberdade de escolher a resposta. É a diferença entre ser um autômato e um criador consciente do seu destino. Os arquétipos inconsciente. S continuam lá, mas agora você tem a senha. Você pode parar de repetir os padrões inconsciente. S repetitivos que te assombram, tanto individualmente quanto coletivamente. É um trabalho constante de vigilância e integração, de trazer a luz para a escuridão do seu próprio código. Você não precisa ser vítima do seu próprio sistema. A pergunta crucial é: quais são os scripts arcaicos que ainda rodam em seu subconsciente, ditando suas falhas e suas vitórias? Pense profundamente e compartilhe nos comentários.